Fala pessoal, como estão? Tudo bem? Saudades de todos. Espero que estejam se cuidando. Aliás, gostaria até de aproveitar para falar rapidinho sobre isso, né? Tome os cuidados necessários, afinal, essa suspensão temporária das aulas só vai ter sentido se vocês de fato fizerem o que é solicitado. Lembrando que é uma situação séria que nós estamos vivendo, então, poxa, evitem sair de casa sem motivo, lavem as mãos, enfim, informações não faltam, então eu peço que tomem os cuidados necessários. A ideia desse vídeo hoje é tentar facilitar a vida de vocês, e também proporcionar que a gente possa aprender melhor aí, considerando que por vezes a letra fria lá do livro pode não explicar tão bem, e que vocês talvez estejam acostumados aí à minha fala, enfim, que de alguma maneira eu explicando isso possa auxiliá-los, tá? E se vocês tiverem dúvidas, me escrevam lá no portal. A gente estava vendo em Sociologia os 3 autores, os clássicos lá, só que a gente vai prosseguir, porque não é tão simples falar sobre aqueles caras assim à distância. Eu acho que deixa a desejar, e se possível, quando nós retornarmos, a gente vai voltar a ver os caras, se der a gente faz o debate, mas a gente vai prosseguir com o conteúdo. E claro que boa parte do conteúdo que a gente vai ver também vai beber da fonte do que aqueles caras escreveram, então a gente não vai fugir totalmente do tema, certo? E amigos, hoje o que a gente vai ver especificamente está no livro de vocês, na página 14, que é o Poder e Política no Brasil. Há 2 coisas, há 2 fatores que são fundamentais para entender como se estabelece o poder no Brasil. Um é o conceito de Estado, é o Estado, a outra coisa é a burocracia. Então, são essas 2 coisas que a gente vai focar bastante hoje, e que eu espero que seja auxiliar para vocês entenderem esse conceito aqui no nosso país, tá? Começar pelo conceito de Estado, que é o conjunto de instituições públicas. E isso vale para as 3 degraus aí, né? Federal, estadual e municipal. O conjunto de todas essas instituições públicas é o que a gente pode chamar de Estado. O Brasil, ele é considerado um país que tem um Estado grande, um Estado inchado, sobretudo se comparado a outros países, principalmente países desenvolvidos. O Estado brasileiro seria excessivo, seria... Algumas pessoas chegam a chamar o nosso Estado de gigante. Lembrando que, por favor, né, pessoal, quando eu estou falando aqui Estado, não confundam com o conceito geográfico de Estado do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio, não é isso, é o Estado-nação que a gente está falando. E o outro foco da nossa aula hoje, além do Estado, é a organização burocrática desse. Então ele se subdivide nessas 2 coisas. E a organização burocrática do Estado, ela tem três subdivisões. Uma é a governamental, que é justamente, isso está aqui no livro de vocês, as secretarias, as agências reguladoras. Então, o Ministério da Fazenda, a Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Habitação, tudo isso se diz da esfera governamental. Outra esfera, produtiva. Então, a esfera produtiva do Estado diz respeito às empresas públicas. Nós no Brasil temos uma que é a maior empresa brasileira, que é a Petrobras. Ela faz parte do setor produtivo do Estado. E há também o setor financeiro, que diz respeito a, por exemplo, os bancos, o Banco Central em especial, mas a Caixa Federal, o Banco do Brasil, o Banrisul. Tudo isso é
a esfera financeira da organização burocrática do país. E até a década de 90 do século passado, os governos brasileiros eles foram estatistas. O que isso quer dizer? Que o Estado ele só aumentou de lá para cá. De lá, do início da República, até antes da República, inclusive, ainda no período imperial, até a década de 90 do século XX, o Estado só aumentou. O livro de vocês, aqui na página 14, depois ele vai também para a página 15, ele dá esse aspecto histórico. Por isso mesmo que eu quero que vocês leiam. Eu não vou me ater aqui tanto à história, porque senão ficaria muito longo, repetitivo, e não é essa a intenção. Mas há todo um processo histórico. O fato é que os governos vão mudando, vão se sucedendo, mas todos são estatistas. Depois muda a partir da década de 90, que eu vou falar lá mais para o final do vídeo. Então esse Estado gigante ele seria por quê? É o fruto de um déficit democrático, uma dívida democrática que o Estado tenta suprir, que os governantes tentam suprir através do Estado. O que significa um déficit democrático? Uma lacuna de que havia muita desigualdade social, de que nem todas as pessoas tinham acesso às mesmas coisas, então que o Estado seria o vetor de uma possível, se não igualdade, pelo menos diminuição desse déficit democrático. Um outro fator é que nós temos no Brasil um poder legislativo que em muitos momentos foi fraco. Né? O poder legislativo ele nunca, ou poucas vezes pelo menos, foi um poder auxiliar ou fiscalizador de fato do poder executivo no Brasil. E isso contribuiu também para a necessidade de um Estado maior. E diante disso, né, de um poder legislativo fraco, fez com que o Estado, especialmente o poder executivo, fosse o protagonista da arena política. O que isso quer dizer? Que as disputas sociais, através de sindicatos, através de classes profissionais, através de minorias sociais, se desse dentro do Estado. O Estado como arena política das diferenças sociais. Tá? Então isso também contribuiu para um Estado gigante. E a burocracia, nesse sentido, faria o papel de mediador na relação entre indivíduo, entre cidadão e o Estado. Então, como que eu vou precisar dialogar ou reivindicar qualquer coisa perante o Estado? Através de mecanismos burocráticos. Hoje em dia, talvez o poder judiciário esteja tentando assumir esse protagonismo, mas historicamente é a burocracia que media a relação entre indivíduo e Estado. Como eu falei anteriormente, eu queria retomar agora os anos 90 e o papel do Estado nos anos 90. Foi quando houve um consenso na ciência política brasileira e mesmo na elite intelectual econômica do Brasil, de que era necessário diminuir o tamanho do Estado no Brasil e desburocratizá-lo. Então, a partir do início da década de 90, com o governo Fernando Collor, existe uma série de privatizações de empresas e bancos públicos que depois perdurou em outros governos, como o do Itamar Franco e do Fernando Henrique, que se encerrou em 2002, quando foi privatizado não só alguns bancos federais como estaduais e também algumas empresas como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional. Pois bem, a partir da década de 2000, né, e do novo século, muda a figura, né? Muda o centro da relação política no Brasil
e o Estado passa a novamente ser visto como um vetor da igualdade social. Então o Estado volta a ser grande na medida em que a esquerda, especificamente o PT, ascende ao poder. O Estado volta a ser protagonista e ficar mais forte. Como vai ser visto a época atual? Provavelmente como a época da mudança de visão daquilo que eu acabei de falar sobre os governos de esquerda, mas isso vai ficar para o futuro. Tá? O que vocês têm que chegar a ver é que a partir desse governo novo que assumiu em 1º de janeiro de 2003, o Estado se tornou novamente forte e um vetor, um possível vetor da tentativa de igualdade social. Certo? Espero ter ajudado, amigos. Para finalizar, eu quero descrever a atividade e fazer um lembrete. Primeira atividade, o que eu quero dos senhores? É que vocês leiam página 14, página 15 até aqui. Até aqui, porque as gramáticas políticas, como está dito aqui na página 15, que é o novo assunto, a gente vai ver semana que vem. Então não precisa chegar lá ainda. Quero apenas que vocês leiam isso e que daí, em cima disso, vocês respondam a seguinte questão, que depois eu vou botar lá também no plano de atividades, tá? Então não se preocupe. No entendimento de vocês, quais são as virtudes e os problemas do Estado brasileiro na atualidade, não historicamente? Quero que vocês façam uma reflexão e descrevam quais são os problemas e as virtudes do nosso Estado, ok? Pessoal, para terminar mesmo, eu quero só fazer um alerta, tá? Ainda que eu não esteja pedindo para vocês me retornarem às atividades, estou pedindo para vários de vocês fazerem no caderno, que aliás até de repente eu vou solicitar em algum momento para que vocês também me mandem lá pelo portal alguma atividade. Eu quero avisar que eu estou vendo através lá do Positivo On quais são as pessoas que estão ou não estão fazendo as coisas. Então, assim, essas atividades elas têm um porquê, elas têm um objetivo, que é tentar fazer com que vocês, além de manterem o aprendizado, que continuem aprendendo os conteúdos, ainda mais vocês do 3º ano, nem se fala, é que também não esfriem o cérebro para quando a gente retornar. Então fique esse alerta, pessoal, façam as coisas, a gente está vendo quais são as pessoas que estão fazendo ou não. Tá? Isso tem um objetivo que vai lhes trazer benefícios. Tá? Ok? Então, amigos, é isso. Semana que vem eu volto a gravar novos vídeos aí. Estou com saudades. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Até mais.